Hoje nós tivemos uma aula maravilhosa na escola dominical, na classe Conversando com Jesus, que começa sempre às 9 horas e termina às 10 horas. Maravilhosa. A gente falou sobre o perdão. Como é difícil essa questão do perdão, né? A pregação de hoje tem a ver com a aula retrasada, em que a gente tratou, falamos da ansiedade, né? E nada melhor do que falar sobre ansiedade do que uma pessoa que é ansiosa, como eu, para poder testificar, né? Testemunhar como é lidar com a ansiedade, principalmente nos tempos de hoje, tão difíceis, né? Com tantas expectativas que a gente tem na vida da gente. E eu escolhi esse texto, 1 Pedro 5, de 5 a 7, que diz assim, na versão NVI: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, eu vou falar aqui para vocês como é a minha experiência, porque eu já ouvi tantas pregações sobre esse texto, e eu sempre saía meio frustrado, porque eu não conseguia fazer, né, como estava falando aqui. Eu não consigo lançar toda a minha ansiedade. Eu continuo ansioso. Eu oro tanto a Deus, eu tenho alguns anos de vida e sempre a ansiedade está presente na minha vida. Então, às vezes a gente tem essa sensação de que lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus é você não ficar mais ansioso, porque você já lançou, não tem mais, né? Mas, na verdade, é você aprender, na relação com Deus, a administrar a sua ansiedade de uma forma que seja construtiva, viável para a sua vida. Que ela não te paralise. É isso que eu vou estar conversando aqui com vocês. De que maneira o Senhor nos ensina a gente não sofrer essa paralisia, que a nossa vida não seja determinada pela ansiedade. Mas antes disso, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. O que representa nesse texto aqui se humilhar diante do Senhor? A própria palavra humilhação já é uma coisa meio pesada e bastante negativa, né? Então, se alguém propõe para mim que eu tenho que me humilhar diante de Deus, eu já vou resistir. Eu já não vou gostar muito. Por que me humilhar diante de Deus? Por que a gente tem que se humilhar? Né? Essa é uma primeira resistência que no meu coração eu sempre senti. Mas eu fui lá pesquisar, que não custa nada, né? Pesquisar um pouquinho. O que significa essa palavra se humilhar? E essa expressão se humilhar significa você andar em constante obediência à vontade de Deus. Aí me deparei com outro problema, porque a palavra obediência é uma outra palavra difícil, né? Quem é que quer obedecer a alguém aqui, né? Nos dias de hoje, a gente não confia mais em ninguém, nenhuma autoridade representa confiabilidade para a gente. Então, se alguém diz que a gente tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, a gente já fica contestando. Nossa atitude saudável até e natural é contestar. Porque a experiência de obediência na minha vida nunca foi uma experiência muito positiva. Isso eu já falei aqui. Então ele fala assim, o que significa então lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Em primeiro lugar, significa se humilhar no Senhor, é o primeiro passo que a gente faz, mas se humilhar no Senhor é você praticar a obediência aos ensinamentos de Jesus. E lá em 1 Pedro 5, 6, na primeira parte do versículo, diz, olha, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus.
Eu falei assim, como é que é isso? O que significa isso para a nossa vida? Aí eu pensei, lá em João 14,15, diz assim, olha, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A gente tem que entender que toda relação que eu tenho com Deus é uma relação de amor e de respeito. Deus me ama e me respeita. Se eu me sinto amado por Deus e se eu me sinto respeitado por Deus é outra questão, que a gente pode conversar também. Porque isso é complicado. Eu creio que Deus me ama e eu creio que Deus me respeita, mas há momentos na minha vida que eu não me sinto amado por Deus e nem respeitado por Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo. Se você se sente amado por Ele e respeitado por Ele. E aí em 1 João 5,3 diz assim, olha, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso eu já preguei aqui. Então, se não são pesados, se ele me garante isso, se a palavra me garante que eles não são pesados, está dizendo o que? Que são possíveis. Obedecer aos mandamentos é possível. Mas como é uma relação de amor que eu tenho com Deus, você só vai obedecer se você se sentir amado e respeitado por Ele. Não é isso? Eu sou o filho mais velho lá de casa. Meus pais, minha mãe, principalmente, me incumbiu de cuidar dos meus irmãos mais novos. Eu tinha uma preocupação extrema em não decepcionar a minha mãe, não porque ela fosse me bater, me castigar, nada disso. É porque eu me sentia muito amado pela minha mãe, me sinto ainda muito respeitado por ela, e eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu não queria decepcionar a minha mãe. Então, o meu compromisso ao cuidar com os meus irmãos, estava fundamentado no fato de eu ter uma mãe em que eu tinha uma experiência com ela de ser muito amado e respeitado por ela. Então, se você está num momento da sua vida que você não está se sentindo amado e respeitado por Deus, você não vai lançar sua ansiedade sobre alguém que você não sente que te respeita e que não te ama. Vai? Eu não lançaria. E se eu estou com esse sentimento no meu coração, preciso conversar com ele. E às vezes eu preciso de ter testemunhas para conversar com Deus sobre isso. É por isso que o Evangelho de Jesus é um evangelho relacional o tempo todo. Até para eu tratar essas questões com Jesus, preciso ter alguém comigo. Eu faço isso. Eu procuro alguém que eu confie muito, uma pessoa, normalmente é uma pessoa que já é minha amiga há muito tempo, que oro muito com essa pessoa, que eu sei que não vai espalhar por aí o que eu vou falar com Deus. Falo, Senhor, olha, desculpa aí, mas com tudo que está acontecendo na minha vida, não é possível que o Senhor me ame. Não é possível. Olha só, não estou entendendo esse amor seu, não. Muito menos o respeito. Não estou entendendo. Porque como é que o Senhor deixa tudo isso acontecer na minha vida? Qual é o propósito disso tudo? E se essa pessoa que está comigo está ali ouvindo e está orando também, Senhor, abençoa, mostra, revela. Porque não dá para eu lançar toda a minha ansiedade sobre alguém que eu perdi a confiança. Isso acontece. Não sei se acontece com vocês. Há momentos na minha vida em que a minha confiança em Deus fica abalada. Né? Alguém já levou, acho que a expressão é soca na praia, de onda? Quando a onda cai em cima de você e fica ali caindo, né? E você não consegue se levantar, parece que você vai morrer. Não é isso? Uma vez aconteceu isso comigo, aí um amigo gritou assim, levanta, que eu estava
deitado, mas tinha só um pouquinho de água sobre mim, mas era tanta água que eu achava que eu estava no profundo do oceano e que eu ia morrer. De repente me levantei e me senti tão corajoso, porque a ondinha era tão pequenininha, mas a experiência do sofrimento naquela hora é pesada, ela te oprime tanto que você acha que você não vai sobreviver. Então, gente, a gente vai ter que passar desse primeiro passo aqui, mas para eu passar desse primeiro passo, eu tenho que me entender com Deus. Porque se você não resgatar a confiança na sua relação com Deus, se você não resgatar o sentimento de que você é respeitado e muito considerado por Ele, você não vai lançar sobre Ele a sua ansiedade. E tem dias que não dá para fazer isso. Eu preciso de alguém que eu confio muito, que eu me sinto muito amado por essa pessoa, respeitado. Essa pessoa vai orar comigo e eu vou poder fazer essa oração, porque eu respeito essa pessoa que está do meu lado. Deus, eu já não sei mais o que está acontecendo. Eu já não confio tanto mais nele. Eu confio nessa pessoa que está me dando a mão, que está orando comigo. É na confiança dessa pessoa que eu me apego. Por isso que na relação com Deus eu não posso ficar sozinho. Eu tenho que ter alguém que eu confie, que eu acredite, alguém que eu me sinto respeitado, valorizado, e me apegar a essa pessoa, e ela vai me representar diante de Deus em oração. Aí sim, aí há um descanso no meu coração, porque a minha segurança é a pessoa que está do meu lado, porque a minha relação com Deus, diante de tanta coisa que está acontecendo comigo, está muito ruim. Então, quando você estiver vivendo esse momento, o que você precisa fazer? Em primeiro lugar, procurar alguém que você confie, alguém que você sente que ama você, alguém que você sente que te respeite, e pedir para essa pessoa te representar diante de Deus em oração. Orar com essa pessoa vários dias, semanas, até que você possa perceber novamente essa presença amorosa do Senhor na sua vida. E sabe por que você vai perceber? Que vai chegar uma hora que você vai falar assim: louvado seja o Senhor por essa pessoa ao meu lado, por essa pessoa que me ama, por essa pessoa que me respeita. Louvado seja o Senhor. Esse primeiro passo é difícil aberto a gente avançar, tá? Não dá para fazer isso sozinho, não. Vamos para o segundo agora. Primeira Pedro 5,6 diz assim, na parte B, o verso fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Esse tempo devido é muito enjoado. Tempo devido é muito chato. O que é tempo devido para vocês? Pedro, 2 Pedro 3, 8 e 9, versículo 8, olha o tempo devido. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso já me desanimou de cara. Desanimou de cara. Um dia é como 1000 anos. Você imagina esperar um dia, o Senhor fala para você, só resta um dia. Todo mundo começa a festejar, uma alegria só. Mas para o Senhor um dia é como 1000 anos. Que inferno que vai ser esse dia, esse único dia.
E para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Eu não sei o que Pedro estava querendo, se ele estava querendo animar ou desesperar mais a gente com essa expressão. Eu dei o título para esse segundo ponto de esperar no Senhor, não é isso? Eu já falei aqui de uma oração, de uma situação que eu esperei no Senhor que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E eu sofria tanto porque a coisa não chegava, nunca chegava. E eu ficava tanto ali com o Senhor, orava tanto, que de tanto eu me achegar ao Senhor, de tanto eu ficar com Ele, eu acabei até esquecendo. Esqueci. Porque a presença do Senhor na minha vida me dava tanta paz, me dava tanta segurança. A presença do Senhor, a relação com o Senhor, me preenchia de tal maneira que eu esqueci. Que eu me dei conta que aquilo que era tão fundamental para a minha vida, eu fui descobrindo com o tempo que não era tão fundamental assim. Mas é difícil, né? É difícil a gente passar por essa experiência. Abrir mão de algo que é tão importante para você. E você descobrir que essa situação que é tão importante, tão definitiva para você, que a presença do Senhor substitui isso e você não sente mais falta. E um dia, isso que eu pedi tanto, que eu orei tanto, veio. Eu nem me dei conta que veio. Já não era uma prioridade para mim. Esperar no Senhor é isso, o Senhor quer que Ele seja a prioridade na sua vida, não aquilo que você está pedindo. Isso é muito difícil para a gente. A nossa relação com Deus é muito utilitária, né? Muito utilitária. E não fica triste com isso, não. É assim mesmo, nós somos humanos. Eu ia para o trabalho no Rio, eu orava para ter um lugarzinho vazio no ônibus para eu descansando. Eu não tenho vergonha de falar, não, eu orava. Alguém ficou em pé, porque eu ia sentado. Alguém ficava em pé. Você acha que eu me importava com quem ficava em pé? Um dia, eu orei, e só tinha um lugarzinho para eu sentar. Eu falei, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Porque toda semana o Senhor me arranja um lugarzinho para... Aí o ônibus parou lá na frente, nem sei porquê, entrou uma senhora, gente. Tava uma confusão no ônibus, todo mundo falando, de repente um silêncio. Eu olhei para trás, todo mundo fingindo que estava dormindo. Me deu uma revolta. Vocês já viram? Como é que o povo pode fingir que está dormindo, porque viu a senhora entrar, ninguém queria ceder o lugar para ela. E eu falei, Senhor, logo hoje que eu estou tão cansado, Senhor. Eu comecei a orar. Eu quase clamei dentro do ônibus para alguma alma se levantar e ceder o lugar para aquela senhora. Ninguém se levantou, gente. No meu clamor já estava em lágrimas, porque eu já estava vendo que eu que teria que levantar. Me levantei, revoltado, me levantei. E aí a prova maior foi que ela virou para mim, tem certeza, meu filho? Pode ficar aí. Aí eu me desabei, me abracei com ela, chorei. Não, senta assim. Porque, gente, né, tem alguns sacrifícios que a gente tem que fazer na vida, não é?
Se está demorando muito, às vezes a pessoa fala assim, olha, o Senhor não esqueceu da tua promessa. Tem 10 anos, tá, que você está esperando. Aí você se anima de novo, busca o Senhor, né? Às vezes ele não esquece mesmo, não. Mas ele quer ensinar a mim, a você, que o que é importante, o que é fundamental é Ele. A promessa é Ele. A gente não entende isso. A promessa é Jesus na sua vida. Ele é a promessa. E se eu entender isso, eu descanso. Às vezes a gente acha que o nosso valor está no ter as coisas. Isso, ter as coisas. E a gente quer tudo, menos a presença do Senhor. O Senhor é o meio para alcançar os meus objetivos. Mas o Senhor quer ser tudo para você. A boa notícia, eu não estou dizendo que você não vai receber sua bênção, não. Você vai receber sim, com certeza. E se Deus prometeu, confia. Mas não precisa ficar tão ansioso. Não precisa se desesperar. Dá para ficar em paz, esperando chegar. Se você ficar próximo do Senhor, você vai experimentar a presença dele tão gostosa, que aquilo que você espera, você vai esquecer. E quando chegar, vai ser uma surpresa. Tiago 5, 10 e 11 fala uma coisa bem interessante também. Diz assim, olha, nós nos consideramos felizes, 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Né? Quando você lê a Bíblia, tem tantos profetas que foram exemplo de paciência, né? E ele diz assim, ó, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O que você quer pode demorar mais um pouco para acontecer. Umas semanas, dias, anos. Mas a compaixão e a misericórdia do Senhor é derramada hoje, agora na sua vida. Você não espera por isso. Isso você já tem. E esperar e se deliciar na compaixão do Senhor por você, nas misericórdias do Senhor pela sua vida, é maravilhoso. Isso você tem agora. Agora! Estou me lembrando aqui de tantos presentes que eu pedi para os meus pais, que passavam 5, 6 meses e encostavam. Tantos presentes que foram tão fundamentais, tão importantes, né? Eu me lembro que dizia para minha mãe assim, mãe, se eu não tiver isso, eu vou morrer. Se eu não tiver isso, eu vou morrer. Passava algumas semanas, eu já não tinha o menor interesse e não morri. Porque o cuidado da minha mãe, o amor da minha mãe e do meu pai, sempre presentes, isso é que sustenta a vida da gente. Cuidado, o amor de Jesus pela sua vida, é isso que sustenta você. Não é o que você está pedindo, isso aí vai te dar, proporcionar algum prazer, alguma realização pessoal, mas o que te sustenta é a compaixão e a misericórdia do Senhor na sua vida. A terceira atitude que eu preciso tomar para poder ir, olha como é trabalhoso, você pode dizer, poxa, cara, mas é muito trabalhoso. Lançar toda a ansiedade sobre Jesus dá muito trabalho. Emocionalmente é desgastante, vou precisar de uma equipe terapêutica.
Mas isso começa com a oração. E se você não tem ninguém que possa ser seu parceiro nessa oração, comece a orar que Jesus vai enviar para você a pessoa que você está precisando para orar com você. Terceiro lugar, ele diz assim: se eu avancei a primeira fase e se eu avancei a segunda, isso significa que eu já pude construir algum nível de confiança com o Senhor. Eu resgatei a minha relação com o Senhor. No Salmo 33, 5-8, diz assim, a parte B do versículo 5, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu coração. Versículo 7 diz assim, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E diz o Senhor, eu instruirei e eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Porque esse processo todo, lá do primeiro, segundo e o terceiro que a gente está aqui, você vai experimentando o cuidado do Senhor na sua vida. Mas eu preciso confessar as minhas transgressões. Isso não é uma prática comum para a gente, não é isso? Alguns poucos ainda confessam lá no quarto secreto, fecha as portas, ainda conseguem confessar. Isso é muito bom. Mas Tiago 5, acho que 19, 16, estão lembrados? Fala que quando você faz isso com um irmão de confiança, o seu coração é sarado, curado. A cura para a sua alma. É muito bom a gente poder confessar as nossas transgressões para alguém além do Senhor, que nos ama, que nos respeita, que tem cuidado com a nossa vida e que ora por nós. É maravilhoso. Amém, queridos? Então, beleza? Tranquilo? Fácil de fazer? Vamos praticar esse negócio? Vamos praticar isso durante a semana? Se você achar muito complexo, é só orar. Ora com alguém. Eu quero recomendar que você ore com alguém pela sua vida, por aquilo que está te causando tanta ansiedade. Ore com alguém que você confia. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Fecha seus olhos aí. Eu vou orar, vou pedir a banda para tocar mais um louvor e depois vou fazer os anúncios, como eu prometi a vocês. Pai amado, nós precisamos mesmo do teu amor e do teu cuidado com a vida da gente. Porque a gente quer lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, toda. E sempre que ela aparecer, a gente quer lançar novamente. Nos cerca, Senhor, com pessoas confiáveis. Com gente amiga que vai orar pela nossa vida, que vai interceder pela gente. Nos guarda debaixo das tuas asas, Senhor. Cuida do teu povo, Senhor. Eu quero profetizar na autoridade da tua palavra essa bênção de nós sermos autorizados no teu Espírito Santo a liberar, a lançar sobre ti todas as nossas ansiedades diariamente. Todo dia alguma coisa nova nos preocupa. E eu quero, em nome de Jesus, que os meus irmãos, as minhas irmãs, experimentem essa graça de poder lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. E que a nossa expectativa seja sempre o Senhor conosco,
Porque se o Senhor estiver conosco, nós aquietamos o nosso coração, porque a gente sabe quem o Senhor é. Revela para a gente quem o Senhor é através da tua palavra. Revela para nós quem o Senhor é através dos nossos relacionamentos. Revela para nós quem o Senhor é através das nossas orações, em nome de Jesus. Amém.